Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, o The Boss. Hoje nós vamos falar de um tema muito bacana, que envolve desde estruturas de liquidez de mercado até o que seria aquilo que o pessoal chama de inducement, né? Que é a indução do movimento, e também imbalance, que é o famoso desequilíbrio de mercado. Três temas que eu vou procurar falar de forma breve, mas que seja didática. Espero que todos consigam entender. Antes da gente começar, queria pedir para vocês ativarem as notificações, se inscreverem aqui embaixo, quem ainda não é inscrito no canal, deixar o like aí pra gente, que é super importante, e compartilhar com os amigos que você acha que possa também favorecê-lo em algumas análises e entradas e operações de mercado. Além disso, lembro vocês que a gente tem um Telegram e vocês estão super convidados a acessar nosso Telegram. Vamos deixar o link aqui embaixo para quem quiser assinar e vamos lá. Coloquei aqui o gráfico do índice futuro, né, para a gente dar uma analisada. Antes da gente analisar o próprio gráfico, eu queria fazer algumas marcações e uma parte mais teórica com vocês. A gente sabe que existe alguns tipos de estrutura de liquidez, né? A primeira delas é uma linha de tendência de alta, que também se reflete na linha de tendência de baixa, né? Vou deixar aqui bem separado. Outra que é importante para a gente é o topo duplo. Topo duplo. E também o fundo duplo, né? Que vem na contrapartida no reflexo do movimento. Essas estruturas aqui, elas são importantes para determinar alguns fatores para a gente. Sempre quando eu estou explicando alguma coisa ou o Clinton está explicando alguma coisa, a gente fala, olha, fica atentado para essa região, porque essa região tem muita liquidez aqui embaixo. Mesma coisa quando se trata do movimento contrário, né? Aqui a gente sabe que tem muita liquidez. Mesma coisa quando a gente fala que tem um topo duplo. Quando tem um topo duplo, por que a gente fala que tem muita liquidez aqui? Porque justamente todo mundo que está vendendo nessa região e todo mundo que está vendendo nessa região, a gente espera que eles posicionem o stop deles aqui acima da máxima. Então, qualquer movimento que for feito de forma contrária a este, tipo um gap ou um candle forte de compra aqui, vai estopar todo mundo que está vendido. Mesma coisa na situação contrária. Aqui, todo mundo que está comprado está deixando o stop aqui. O pessoal fala que isso aqui é um fundo duplo, então agora vai subir ad infinito, né? Então, o stop dessas pessoas está aqui abaixo, aqui e aqui. Então, aqui, da mesma forma, a gente considera que tem muita liquidez, né? Essas são as estruturas mais básicas que a gente pode encontrar no mercado para falar assim, tome muito cuidado, porque se você estiver sempre próximo de uma região de liquidez, a probabilidade do player, do institucional, fazer somente um sopro e fazer um candle desse tamanho aqui, ó, estopando todo mundo, da mesma forma um candle desse tamanho aqui, estopando todo mundo que está com o stop abaixo, para depois sim ele seguir o movimento sozinho, é muito alta. Então a gente tem que estar com muito cuidado nessas regiões. Mesma coisa numa linha de tendência de alta. Se a gente vê a pessoa está sempre deixando o stop dela aqui, porque ela acredita que essa linha de tendência vai segurar a estrutura do movimento. E a maior parte das vezes que a gente vê é o quê? É um candle de força dessa forma, para estopar todo mundo, e depois a gente vê o movimento acontecer. Então, o institucional, ele quer limpar todo mundo da operação, ele é egoísta, né? Ele tira todo mundo da jogada, para depois ele seguir o fluxo contrário. E aí que você vem e fala, nossa, mas só foi me estopar que fez o movimento que eu estava pensando. Quantas vezes você já não pensou isso, né? Então, é mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês. Agora, mostrando de forma prática no gráfico, né? A gente tem um exemplo muito favorável aqui para gente, que foi quando aconteceu esses topos triplos. Ó, eu tenho este toque, eu tenho este toque, eu tenho este toque de região. Todo mundo fazendo venda aqui, todo mundo fazendo venda aqui, todo mundo fazendo venda aqui. Claro, né, gente? Se você não estopou aqui, porque você está presumindo que vai cair ad eterno, estopou não, né? Se você não deu o alvo, né? Porque às vezes o nosso alvo, a grande maior parte das vezes, é 2 para 1, ou usando a zona de liquidez, né? E aqui deu alvo.
mas a gente espera que o pessoal que está querendo realmente vender, acreditando que vai lá para 90 mil pontos, a gente está com o stop aqui. O que o institucional faz? Ele dá essa arrancada aqui. Esse candle aqui de força grande, que com certeza não fui eu, não foi você, nenhum de nós aqui que produziu, e sim o institucional, tem a função de estopar todas essas outras regiões, tá? Em seguida, o que ele vem e faz? Em seguida, ele consegue formar uma estrutura acima do nosso stop. Vamos lá, nosso stop estava aqui, certo? Aqui embaixo, desculpa. Depois que a gente vai fazer um novo stop. Forma uma nova estrutura, faz o teste do médio, isso aqui a gente vai explicar nos próximos vídeos, e aí consegue finalmente fechar abaixo da nossa estrutura. Uma vez que ele fecha abaixo da nossa estrutura, a gente espera um movimento de 2 para 1 do movimento vendedor. Ele bateu 100% aqui até agora, né? A gente está caminhando para o movimento de 2 para 1, mas ainda tem muita água para correr, né? Até porque o player, eu ainda espero que aqui entre muita força compradora para testar este nível chave aqui, que foi onde foi o stop da nossa estrutura anterior, né? Que aqui era a nossa estrutura anterior que foi estopada. Teste essa região antes de voltar a cair, tá? É isso que é o movimento com maior probabilidade de acontecer. Logicamente, ele pode cair reto, mas é muito mais difícil disso acontecer. A gente não vê isso tudo no mercado todos os dias, né? Então, a gente viu essa linha de tendência aqui, que foi justamente o topo triplo, né, no caso, ou quádruplo até quase considerar isso daqui. Capturar essa liquidez para depois fazer o movimento sozinho. Tem um movimento, por exemplo, de agro, da mesma forma, que eu estou esperando, eu estava explicando para o pessoal, que inclusive ele foi acionado na venda do diário bem aqui, quando perdeu a mínima deste que andou aqui. Agora, o Agro 3, né, no diário, está construindo essa linha de tendência de alta e a gente já sinaliza que tem aqui muita liquidez. Então, o que eu esperaria de movimento aqui para acontecer? Eu esperaria de um movimento mais forte, para cair até uma próxima, um order block, um suporte da região, antes de voltar a subir, porque querendo ou não, o player quer chegar nessa última região aqui, essa daqui. Ele quer chegar nessa última região. Então eu espero que ele ainda venha puxar para cá, mas não antes de estopar todo mundo que está comprado nessa região, tá? Isso tudo a gente chama de estruturas de liquidez, né? O que a gente chama de inducement? Inducement é justamente o movimento de induzir todo mundo a sair vendendo aqui, igual ele está fazendo. Depois ele faz esse candle gigante. A pessoa que não está vendida aqui e estopou aqui, né? Vai olhar para esse movimento gigante e vai falar o seguinte, cara, se isso aqui está sendo estopado, se eu tenho o tamanho desse candle, cara, o índice vai para 150 mil. Eu preciso comprar índice, eu preciso. Neste pensamento de eu preciso comprar índice, ele bota todo mundo, todo varejo desavisado que acaba comprando topo, porque ele está com medo de ir para 150 mil sem ele, né? Então ele entra mais por FOMO, né? Medo de estar fora do jogo. Ele vem e compra aqui. O coitado não dura nada, né? Porque em seguida vem essa barra forte aqui de venda, estopando todo mundo que comprou. Este movimento aqui, dessa barra forte e ampla, fazendo com que todo mundo coloque a mão na boca e pense assim, agora é 150 mil. Isso a gente chama de inducement, ou indução do movimento. Ou você chama do jeito que você quiser, tá? Vou escrever aqui só a forma que eles ensinam lá fora. Inducement. Ele te induz a fazer esse movimento aqui para logo depois ser estopado. Mesma coisa, se eu for pegar aqui, vamos pegar uns 5 minutos, que eu acho que fica fácil da gente achar vários pontos da jogada. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Todo mundo que saiu comprando, isso aqui foi no dia 27, né, na sexta-feira, que achou que aqui o índice realmente tinha parado de cair, o que eles estão fazendo? Bom, todo mundo que comprou botou stop aqui, certo? E estava esperando para que o índice voltasse para essa região aqui, a abertura desse candle que gerou toda a queda. O que o pessoal que saiu comprando aqui fez em seguida do movimento de hoje?
teve que ser estopado. Todo mundo foi estopado. Nesse movimento que o player fez de indução do movimento. Ele induz todo mundo aqui no primeiro candle do dia a pensar o seguinte: já era, lascou. O índice está perdendo o último fundo, lascou. Agora é 80 mil índices. Eu preciso zerar minha ordem e até, às vezes até entrar vendendo aqui, né? Em seguida, o que, que o player faz? Faz o movimento de manipulação que a gente tanto fala. Fecha dentro da região e vem estopar todo mundo até a próxima zona de liquidez, que seria este cara aqui, a zona deste cara aqui, que foi onde bateu a venda novamente, né? Então, este candle vermelho é o que a gente chama de inducement do institucional. Ele faz você induzir, ele te induz a sair vendendo aqui e estopar a sua posição comprada, crendo que você vai pensar que agora a índice vai lá para baixo e em seguida ele faz o movimento contrário, tá? Vamos ver se a gente acha mais um outro exemplo aqui antes da gente passar para o próximo tema. Um exemplo bem bacaninha. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Mas esse aqui não é tão bom. Quero dar um exemplo aqui de equal highs, ó, que são topo duplo, né? Até que dá para pensar. Isso aqui é um topo duplo, então a gente sabe que tem uma liquidez aqui, uma piscina de liquidez aqui esperando para ser capturada. O institucional induz você a vender esse topo duplo, né? Principalmente quando ele perde a mínima deste cara aqui, a mínima deste candle 2. Olha como é um candle forte, poderoso, e ele perde a mínima. E você está crendo que ele vai lá agora para 103 mil, 80 mil às vezes. Em seguida, o que ele faz? Pá! Faz esse movimento de alta. Estopa todo mundo que saiu aqui vendendo. Todo mundo que saiu vendendo primeiro. Bota geral na compra, achando que isso aqui agora seria um pivô. E o que ele faz em seguida? Aí sim, estopou todo mundo. Então tá, depois disso, eu faço uma nova estrutura, perco a minha mínima aqui e saio de fininho para minha venda até o meu alvo final. Essa venda aqui pagou, com certeza, 2 para 1 do movimento. Quase 2 para 1, né? Quase 2 para 1. Mas é isso que ele queria fazer. Ele tira todo mundo da jogada primeiro, antes dele conseguir realmente fazer o movimento final. E até ele continua caindo aqui um bom tempo, né? Um bom tempo. Então, esses são exemplos que a gente precisa ficar atento. Se eu ver alguma coisa, por exemplo, como um topo duplo, qualquer outra da estrutura de liquidez que eu acabei de mostrar para vocês, por favor, fique longe dela. Espera o institucional fazer o movimento de inducement, tipo esse, e aí sim você entra. Por isso que eu sempre brinco com vocês. Eu só vou entrar numa operação depois que eu ver o player capturando a liquidez. Se eu não ver que ele está capturando a liquidez, provavelmente eu serei a liquidez. Então vamos ficar esperto nisso. O outro assunto que eu queria falar com vocês é sobre imbalance, né? Imbalance é aquilo que determina, né, justamente se aquele order block ele é forte ou não, ou se aquela região de preço é interessante ou não para o player trabalhar. O que é o imbalance? Vamos lá. Vocês já sabem que order block, né, é todo candle contrário ao movimento de força que foi gerado, né? Então, neste caso, o order block é esse último candlezinho vermelhinho aqui, antes desse forte movimento de alta. Esse movimento de alta acabou rompendo estruturas anteriores, como essa estrutura aqui, por exemplo, né? Essa estrutura aqui, por exemplo, e gerou um desequilíbrio forte de mercado. Como que eu sei que é um desequilíbrio forte? Porque eu não tenho a máxima deste candle aqui, ó, esse vermelho, tocando a mínima deste candle 2. Eles não se tocam. Da mesma forma que eu não tenho a máxima do candle 1, este cara aqui, não toca a mínima do candle 3. E por aí vai. Para você ver o tamanho da força e desequilíbrio do movimento que aqui está gerando. Então, por isso que eu sabia e eu sei que no momento que o preço tocar aqui, eu vou ter, no mínimo, uma reação compradora, no mínimo. Então, eu espero que quando o preço tocar este ponto de novo, eu vou olhar, às vezes, para uma quebra de estrutura no tempo gráfico menor, para tentar fazer uma tomada de posição na ponta compradora, tá? Isso aqui a gente chama de desequilíbrio de mercado, né? E aí é só essa região aqui, ó.
essa região aqui, que é o gap, né? Que eu não tenho um encontro entre os dois. Vamos pintar aqui de amarelo. O bloco não me interessa. E o outro ponto de desequilíbrio é este ponto aqui, porque eu tenho dois, né? Até a máxima do candle vermelho aqui. Até a máxima do meu order block, tá? Porque eles não tocou a máxima desse, não tocou a mínima desse. Então, a expectativa do movimento é que uma vez que o preço chegue próximo da região, quando ele vir fechar isso aqui, ele feche rápido. Uau! Porque isso aqui é um vácuo. Eu não tenho pessoas interessadas na negociação, da mesma forma que eu tenho ordens pendentes aqui para serem fechadas no futuro, tá? Olha um exemplo básico e top que aconteceu na semana passada. Este candle aqui, eu tava até em sala nessas horas. Este candle aqui, ele é um puta de um candle de imbalance. Por quê? A máxima do candle 3, que é um order block, né? Não toca a mínima do candle 5. Então eu tenho esse vácuo aqui que surgiu. E eu lembro que eu até comentei com o pessoal, comentei também com o pessoal do Telegram. Falei, gente, quando vier próximo dessa região, vai fechar muito rápido. Vai cair muito rápido. E foi o que o preço fez. Até se a gente for, às vezes, por uns 5 minutos. Olha quanto tempo. Opa! Olha quanto tempo o preço demorou para cair. 45 minutos, ele preencheu cerca de 1.000 pontos. É uma coisa muito rápida, né? Então a gente tem que ficar esperto por esses movimentos do mercado em regiões de imbalance para tentar capturar o melhor tipo de movimento aqui. Se eu for, vou voltar aqui para os 60, para os 60 minutos, justamente para poder escrever aqui para vocês o que é o movimento. Ele chama de imbalance. E não precisa, gente, mais uma vez, não precisa decorar o nome, tá? A gente só tem que saber o que significa. Então, pode ter chamado de imbalance, pode ter chamado de desequilíbrio de mercado, pode ter chamado de fair value. Opa. Value gap. E a sigla é FVG. Value gap. Pode ter chamado do jeito que você quiser, tá? A gente só tem que saber que aqui existe uma alta probabilidade do preço fechado rápido. E para que isso aqui pode servir para mim também? Para alvo de operação ou para uma procura de uma tomada de entrada numa operação, porque eu vou estar muito próximo de um order block, né? Então fique muito atento a isso. Basicamente era isso que eu queria passar aqui para vocês, o conceito de estruturas de liquidez, o conceito de inducement, que é aquilo que a gente sempre fala, que você tem que ficar longe quando você vê isso, espera capturar a liquidez, depois você entra na operação, e o conceito de imbalance ou desequilíbrio de mercado. Mais uma vez, a gente está juntando peça a peça para depois a gente poder fazer um aulão e poder aplicar isso nos gráficos, conforme a gente vai sempre mandando os nossos estudos e pontos de interesse nosso de trabalho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que tenha ficado clara. Muito obrigada mais uma vez por me acompanharem aqui. Lembrando que quem gostar, se puder dar um joinha, é super importante para a gente compartilhar e se inscrever também. E nos vemos aqui e no Telegram, 24 horas, viu? Um grande beijo. Até mais.